Boa noite, queridas. Boa noite, queridos. Como é que vocês estão? Espero que bem, espero encontrá-los todos bem. E dando continuidade ao nosso projeto de aulas gravadas, né, para deixar no Ava Moodle, para que você acesse no momento em que for possível, no momento em que for conveniente para você, para que não hajam mais falhas em, eventualmente, eu faltar, eventualmente algum professor faltar e você ficar sem aula. Então, eu decidi esse semestre fazer esse formato de aulas, mini aulas gravadas. E, dando continuidade a esse projeto, a primeira aula que eu vou gravar é a de Direito Penal 1. O Direito Penal 1, ele é muito aguardado, né? Ele é muito aguardado. Todo mundo espera ter a aula de Direito Penal 1, é quando você começa a sentir que você vai ser advogado mesmo, e ele é muito bom mesmo. A parte geral do direito penal é onde você se apaixona. É onde você fala, poxa, é isso aqui mesmo, é isso aqui que eu vou fazer para a minha vida. E isso é fantástico. Eu espero que vocês venham comigo nessa jornada e que a gente consiga, nessa modalidade aqui, dar conta de sanar as dúvidas e tudo mais. Se você assistiu o vídeo, ficou com alguma dúvida, precisa de material, precisa de apoio, chama no chat, tá? O chat do Moodle é para isso. Sobre a disciplina Direito Penal 1, deixa eu encontrar aqui. Direito Penal 1, o que eu vou dizer para você? A gente vai aprender da seguinte forma: a gente começa aprendendo o que não é crime, depois a gente aprende o que é crime, mas não tem pena, você não vai receber uma punição por isso. E aí, em terceiro plano, no final do semestre, você, ou se encaminhando já para o final do semestre, você vai ver o que é crime. O que é crime e quais são as principais nuances, o que é tentativa, o que é consumação, quando é que se confirma, quando é que não se confirma. Mas se eu trouxer para você hoje o que é crime, você vai ficar meio confuso. Então, eu prefiro, como método pedagógico, didático, sei lá como é que chama, você vê primeiro comigo o que não é crime e o que é crime, mas não é punível. Quero te mostrar um PowerPoint. Vamos apresentar. Uma guia, não. Cancela. Apresentar uma janela. E é essa aqui. Essa aqui. Deixa. Então, a gente começa a disciplina pensando o que é a árvore do crime. Por que se chama árvore do crime? Porque ela tem esse formatinho aqui que você está vendo no desenho, tá? Então, eles chamam de árvore porque ela tem uma base grandona e ela vai diminuindo até o topo, tá? A base do que eu estou falando é o crime, obviamente, né? Obviamente que se eu estou aqui falando de direito penal, do que é crime, do que não é, tudo começa quando o crime acontece. Dentre diversas teorias, nós adotamos a finalística tripartida, tá? O Brasil, o direito penal brasileiro adota a tripartida. E aqui dentro dessa árvore, nós vamos ter o fato típico, a antijuridicidade e a culpabilidade. Dentro dessa árvore, nós vamos primeiro ver a antijuridicidade, que é aquilo que exclui o crime. Depois, nós vamos ver a culpabilidade, que é aquilo que admite que aconteceu o crime, mas não pune o agente. E, por último, nós vamos ver o fato típico, tá? No finalzinho, já da metade para o final do semestre, a gente vê o fato típico. Volta para mim aqui, interromper compartilhamento. Voltou. Câmera para mim. Muito bem. Dito isso, mostrado isso para vocês, que essa a matéria do semestre, essa é a disciplina do semestre,
vou começar pensando aqui, pensando comigo, mas raciocinando que vocês vão estar assistindo aí da casa de vocês, o que é um crime, né? Um crime é tudo aquilo que fere o direito de outra pessoa, tá? Fere o direito do corpo, da autonomia, de maneira muito geral, tá? De maneira muito, assim, abstrata, muito genérica. Tudo aquilo que fere a autonomia do corpo de alguém é um crime. Tudo aquilo que impede que essa pessoa tenha liberdade, como, locomoção e tudo mais, tudo isso é crime. Toda vez que eu tenho uma ameaça a um direito à vida de alguém, eu cometo um crime. Toda vez que eu cometo uma ameaça ao patrimônio de alguém, eu estou cometendo um crime. Toda vez que eu estou cometendo uma ameaça ao direito do Estado, por exemplo, do Estado brasileiro, também é um crime. Por exemplo, falsificar dinheiro. Falsificar dinheiro é crime por quê? Se eu não estou restringindo o corpo de ninguém, né? Não estou ferindo o direito, né, ao corpo de ninguém. Mas eu estou ferindo os direitos do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem o monopólio do controle do dinheiro. Se eu estou ferindo esse monopólio ao fabricar dinheiro na minha casa, eu cometo um crime. Porque senão ficava fácil, né? Cada um com a sua maquininha rodando dinheiro em casa e beleza, estava todo mundo rico, né? Mas não é assim, infelizmente. Não podemos fabricar dinheiro. Então, o crime, ele acontece. E acontecem crimes o tempo todo. Tá? Se a gente for pensar aí das cifras ocultas, a gente tem, sei lá, 90% dos crimes que nem chegam ao judiciário para serem resolvidos, nem nada. E 10% são os que a gente vai ficar sabendo, são os que a gente vai processar dentro do sistema jurídico e vai punir aquela pessoa, vai punir aquele indivíduo que cometeu o crime para que ele se torne um cidadão melhor no futuro. A intenção de punir alguém por um crime é essa, que depois disso, depois desse processo jurídico pelo qual ele passa, ele se torna um cidadão melhor, tá? Essa é a tônica do direito penal. Se isso acontece ou não acontece, então, inúmeras discussões a partir daí, né? O que eu queria dizer mais? O crime, deixa eu compartilhar aqui. Onde que vai para compartilhar? Apresentar uma janela. Parte geral. Compartilhar. Do slide atual. Pois bem. Quando eu estou olhando para esse processo de se cometer um crime, de se ter uma punição e tudo mais, eu preciso entender que nem todo mundo vai cometer um crime porque quer. Às vezes as pessoas são levadas a cometer um crime. Você, por exemplo, você está no trânsito, você se desligou por 5 minutos e você cometeu um crime de trânsito. É um crime. Você, sei lá, sem querer, deixou um material na sua casa de veneno, né, para passar veneno daqui a pouco do lado de fora da sua casa e o portão estava aberto, o cachorro do vizinho entrou, lambeu o veneno e morreu envenenado. É um crime? Ainda é um crime, tá? Então, é preciso entender que a gente vem, especialmente vem para a faculdade de Direito, com alguns conceitos, assim, de punição, a gente quer punir todo mundo e tudo mais, mas antes disso, antes de entrar nessa discussão, eu quero que sempre vocês olhem para essa
discussão de uma maneira mais leve, no sentido de que quem tem que julgar as pessoas é o juiz, tá? Nós aqui estamos nos formando advogados. Então, toda vez que, mesmo que você fique sabendo de um crime horrendo e tudo mais e tal, tenta olhar para essa situação de modo técnico, tá? Antes de você julgar, tenta olhar para a situação de forma a pensar que nem tudo é 0 ou 100, tá? Existem 1000 coisas entre o 0 e o 100. E o papel do advogado é ver essas coisas e conseguir provar isso durante o processo, tá? Por que eu estou dizendo isso? Justamente para a gente começar a olhar os aspectos da antijuridicidade e da culpabilidade. Então, o primeiro aspecto da antijuridicidade, deixa eu interromper o compartilhamento. Não, ainda não. O primeiro aspecto que você vai olhar da antijuridicidade é o estado de necessidade. Se você puder olhar, está na parte verde da árvore, em causas de exclusão de ilicitude, estado de necessidade. Então, interrompe o compartilhamento, volte aqui, olhe para mim. O estado de necessidade não significa e não é a mesma coisa do que o estado de fome. São duas coisas diferentes, completamente diferentes. O estado de necessidade acontece quando você precisa escolher entre o seu direito de viver e o direito de viver de outra pessoa. Entre o seu direito essencial e o direito essencial de outra pessoa. Estar com fome vai estar numa outra classificação, que é o crime famélico, que é outra coisa, tá? Aqui o estado de necessidade é a cena do Titanic, em que estava lá, tinha uma tabuinha e tinha duas pessoas para ficar em cima da tabuinha. Depois que o Titanic quebrou, foi todo mundo pro mar, aquela gritaceira toda, o Titanic quebrou, sobrou só as pranchetinhas e daqui a pouco tava a Rose em cima da prancheta e o Jack no mar congelando. Aquela situação é um estado de necessidade. Por quê? Só tinha uma prancheta. Só cabia uma pessoa naquela prancheta. E tinha duas pessoas. O Jack foi apaixonado o suficiente perdão, foi apaixonado o suficiente para dizer, Rose, fica na prancheta e eu que vou morrer. Mas, se a Rose estivesse na prancheta e o Jack falasse, sai pra lá, menina, e empurrasse ela da prancheta e ficasse ele em cima da prancheta e jogasse ela pro mar, esse seria um caso típico e muito claro de estado de necessidade. Por quê? Ele precisou escolher entre a vida dele e a vida dela. E quando você tem que escolher entre a vida de um ou outro, você escolhe a sua própria. É só em filme mesmo que alguém escolhe que o outro viva. Só em filme. Na vida real a gente se salva, tá? Então aqui temos o primeiro caso de antijuridicidade. Ou seja, ocorreu um crime contra a vida? Sim, porque uma pessoa ficou no mar e a outra ficou em cima da prancheta. Esse crime vai ser punido? Não. Não vai. Porque o direito penal vai entender que esse crime nem aconteceu. Agora eu baguncei a sua cabeça, né? Vamos lá. Se não fosse estado de necessidade, se não tivesse só uma prancheta, se tivesse duas pranchetas, e ele, por maldade, empurrasse ela da prancheta, aí sim seria um crime. Mas naquele caso em que só tinha uma prancheta, o direito penal entende que nem aconteceu o crime. Por quê? Quando você precisa escolher entre o direito de outra pessoa e o seu direito à vida, você escolhe o seu. Qualquer um escolhe o seu próprio. Então, nesse caso, é o primeiro caso de antijuridicidade que não vai ser nem considerado como um crime. Tá bom? Nossa primeira aula se encerra aqui. Um beijo para todos.